Oi, gente, esse é mais um vídeo da professora Sandra, da playlist do Aprova Brasil, nono ano, certo? Lição 11, página 94, é uma revisão que eles estão fazendo da equação do primeiro grau. Vamos lá? Relembrando, olha, o que é mesmo a equação do primeiro grau? É uma sentença matemática, gente, com uma igualdade. Vocês estão vendo aqui que o cursor está apontando, olha, na igualdade. Tem uma incógnita x, que é o valor que vai ser adivinhado quando a gente resolver a equação. E ela pode ser escrita na forma mais reduzida desta maneira aqui, olha, ax, que é incógnita, mais b igual a zero, onde a e b aqui são letras, mas elas sempre são substituídas por números reais. E o a, que é o que acompanha o x, o a nunca pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Os termos da equação do primeiro grau são esses aqui, olha, ax, que é o que acompanha x, e o valor, né, o numérico b. Eles são chamados de, o a e o b são chamados de coeficientes. Vamos aqui a alguns exemplos. Deixa eu colocar aqui o laser. 6x menos 10 igual a zero. Aqui temos que o a é 6, que é quem acompanha x, e o b é quanto? Quem não está acompanhado de x, é menos 10. Ainda nesse primeiro momento, aqui a gente não está resolvendo, só está separando os coeficientes. O outro exemplo que ele colocou aqui, o autor, menos 1x sobre 5 mais 7 igual a zero. Aqui o a é igual a menos 1 sobre 5 e o b é igual a 7. Vamos à primeira atividade, estamos na página 94. Marília utiliza 2/5, que é 2 partes de 5, do seu salário para pagar o aluguel. Isso aqui, 2/5 quer dizer que de cada R$ 5 ela separa 2. E, continuando, metade do salário dela para pagar a sua alimentação no mês. Ainda resta, olha, restando R$ 300. Pergunta, quanto Marília gasta com alimentação? Quanto que ela gasta com alimentação? Aí aqui, olha, ainda na página 94, as perguntinhas da parte do compreenda. O que é perguntado para saber se vocês estão compreendendo o texto, né? A pergunta. O que é perguntado na atividade? Quanto Marília gasta com alimentação. Não quer saber sobre outra coisa, sobre aluguel, é sobre alimentação. Quais os gastos de Marília? Quais gastos de Marília são pagos com seu salário? São pagos com o salário dela, o aluguel e a alimentação. Qual é o maior gasto de Marília? Alimentação ou aluguel? Justifique a resposta. Aqui, olha, o autor colocou que é com alimentação, pois 1 sobre 2, que é a metade da renda dela, é maior que 2 partes de 5. Você pegar o salário todo, dividir em 2 partes e tomar uma parte é maior, é um valor maior que dividir o mesmo salário em 5 partes iguais e só tomar 2. Aqui é menos da metade. Então, 1 sobre 2 é maior que 2 sobre 5. Agora a parte do responda do nosso livro. Aí vamos por partes. Considerando x, que é incógnita, ela vai ser o valor do salário. Escreva uma expressão que represente quanto do salário é utilizado para pagar o aluguel. Para pagar o aluguel, ela gasta 2/5 do salário, né? E é por isso que aqui ficou, olha, a expressão que equivale ao pagamento do aluguel é 2/5 vezes x. Pode ser colocado 2x sobre 5. E uma outra expressão que representa o que é utilizado para alimentação. Ele não disse que era a metade do salário, então vai ser 1 sobre 2 vezes x, ou x sobre 2. Agora, olha, uma expressão que representa a soma
dos gastos de Marília, desses dois gastos de Marília pagos com os seus salários. Se ele quer a soma, é só colocar o quê? Sinal de mais entre esses dois termos aqui, que foi o que foi feito. 2/5 de x mais 1/2 de x, e aqui é a expressão que equivale à soma dos gastos de Marília. Dando sequência, o autor do livro ele quis primeiro colocar um exemplo de uma equação fracionária, tá? Para depois entrar nessa daqui, da próxima página, que tem a ver com a pergunta. Então, ele pede para resolver a equação 5x sobre 2 igual a 2x sobre 3 mais 11. Eu preferi responder aqui ao lado de lápis, de uma forma mais simples do que a que está aqui no livro. Vamos lá? Como aqui nós temos denominadores, tem fração, a gente vai primeiro fazer o MMC dos denominadores. Nesse caso aqui, olha, eu percebi que 2 e 3, só tem 2 e 3, e aqui é 1, quando não aparece é 1. 2 e 3 são números primos. Quando são números primos, ao MMC, o menor múltiplo em comum, é só multiplicar eles. Aí 2 vezes 3, 6. O MMC vai ser o novo denominador, olha ele aqui. Eu já coloquei abaixo dos tracinhos. Alterando o denominador, automaticamente se altera o numerador. Nós vamos fazer assim, olha. Acompanha aqui o laser. 6, eu vou dividir pelo de baixo, que é 2, debaixo do traço. E o que der eu multiplico pelo número de cima. Vamos lá? Então aqui, olha. 6 dividido por 2, 3, e multiplico pelo número de cima. 3 vezes 5, x fica 15, x igual, repito, igual. 6 dividido por 3, 2, 2 vezes 2, 4, aí fica 4x. Mais 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 11, 66. Então, a gente pega um novo denominador, divide pelo de baixo, multiplica pelo o valor de cima. Fazendo isso é o que nós chamamos de frações equivalentes, tá? 11 por 1 é o mesmo que 66 por 6. 2/3 é o mesmo equivalente a 4/6. E 5 sobre 2 é equivalente a 15 sobre 6. Então, vamos lá. A gente aqui, para resolver a equação, nós organizamos os termos que estão com letra esquerda, e quem está sem letra nenhuma permanece à direita. Esse 15x está no lugar certo, o 66 está no lugar certo, permanece, e o 4x é o único valor que está no lugar errado. Ele tem letra, ele tem que ficar à esquerda da igualdade. Então, você retira ele daqui e ele passa para cá com sinal de menos, que aqui estava mais. Mudou de membro, muda o sinal, tá? Aí aqui, olha, 15 menos 4x, 15x menos 4x é igual a quanto? A 11x. 11x igual a 66. Vamos achar o valor de x. X vai ser igual a quanto? 66 dividido por 11. X é igual a 6. Aqui, olha, a solução dessa equação para que ela se torne verdadeira, a solução é 6. Da mesma forma como o autor do livro fez aqui, só que eu achei mais complicado. Acho mais fácil assim, você tira o MMC, ele é o novo denominador, você divide ele pelo antigo denominador, o número de baixo, e o que der, você multiplica pelo de cima e coloca aqui, olha, a resposta em cima da fração equivalente, em cima do tracinho. Fazendo a equivalência, elimina os denominadores e resolve a parte do numerador. Vamos dando sequência. Aí agora vem, aqui tem a ver com a atividade número 1, tá? Que Marília utiliza 2/5 do seu salário para pagar aluguel. Também utiliza metade do salário, que é um meio, né? Para a sua alimentação, e ainda sobra para ela gastar com outras coisas R$300.
Vamos lá. Use a expressão final obtida no item A para escrever a equação correspondente ao valor do salário de Marília. Em seguida, determine a solução da equação. Nós vamos chamar de X o salário todo dela, tá? O salário todo de Marília, ele equivale ao quê? A parte que ela gasta com aluguel, a parte que ela gasta com alimentação, mais os R$ 300 que ainda sobra. Então, 2/5 de X mais 1/2 de X mais 300 vai ser igual a quem? Ao salário todo. Não pode ser igual a zero, porque o salário não é zero. Então, vai ser igual a X, tá? O que é que a gente vai fazer? Onde não tiver denominador, você pode colocar elemento neutro 1. E aqui perceba, olha, um denominador é 5, o outro é 2. Como eles são números primos entre si, é só multiplicar. 5 vezes 2, 10. 10 é o novo denominador. Você divide pelo antigo e o que der, multiplica pelo de cima. Vamos lá? 10 dividido por 1, 10. 10 vezes x fica 10x. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 2x fica 4x. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1x fica 5x. 10 dividido por 1, 10. 10 vezes 300 fica 3.000. Ok? Fizemos a equivalência, tá? Que é esse processo. Aí agora nós vamos eliminar os denominadores, não colocamos mais, equilibrou eles e vamos resolver os numeradores. Fica 10x igual a 4x mais 5x mais 3.000. Nós podemos transformar esse 4x mais 5x em 9x. E aqui, olha, a mesma coisa da equação anterior. Os que tem letra passa para a esquerda da igualdade. Quem não tem letra, aqui que é o 3.000, permanece depois da igualdade. Quem é o único que está na posição errada? É o 9x, ele é mais, quem não tem sinal é mais, vai passar para a esquerda como menos. Aí você resolve, 10x menos 9x é igual a 1x. 1x é igual a quanto? Deu quanto aqui? 3.000. Então, isso quer dizer que o salário todo da Marília é 3.000. Letra C. Com a expressão final obtida no item A, indica o valor que Marília gasta com alimentação. Veja bem, olha. Aqui, relembrando. Com alimentação, ela paga a metade do seu salário. Então, é só a gente tirar a metade. Se o salário é 3.000, 1x sobre 2, ou seja, a metade de 3.000 é igual a quanto? 1.500. Então, Marília gasta R$ 1.500 o seu salário com alimentação. Vamos agora para a atividade 3. Ela se encontra na página, deixa eu ver aqui, 98 do livro da Prova Brasil. Observe ao lado os valores cobrados pelo estacionamento onde Letícia deixou seu carro. Certo? A primeira hora, gente, é que tá meio apagadinho aqui, mas a primeira hora que ela gasta é R$ 16, tá? Sabendo que Letícia só tem na carteira R$ 41,50 para pagar estacionamento, responda. Por quantas horas completas Letícia pode deixar no máximo, poderá deixar o carro nesse estacionamento? Porque a primeira hora é 16 e as outras horas, olha, o adicional é de R$ 6, certo? O que é perguntado na atividade? Por quantas horas completas, no máximo, Letícia poderá deixar o carro nesse estacionamento? Letra B. Quantos reais Letícia tem para pagar o estacionamento? Ela só tem isso, R$ 41,50. Se Letícia deixar o carro no estacionamento por exatamente 1 hora, quanto ela deverá pagar? 16, que é o que está aqui na plaquinha. Está meio apagado, mas eu já informei, tá? Se ela deixar 1 hora no estacionamento, ela vai pagar quanto? R$ 16. Vamos lá. Essa parte
É a parte do responda da página 99. Quantos reais Letícia deverá pagar para cada hora adicional que o carro permanecer no estacionamento? São questões para interpretar o texto aqui. Letícia deverá pagar R$6 para cada hora adicional. Letra B. Considere X o número de horas completas que o carro permanecerá no estacionamento. Qual é a expressão correspondente ao número de horas completas adicionais de permanência do carro no estacionamento? A expressão correspondente ao número de horas adicionais é X, que é a quantidade de horas que a pessoa vai deixar o carro, que a gente não sabe, menos a primeira hora. Vai ser X menos 1, X menos a primeira hora. Escreva a expressão correspondente ao valor que Letícia deverá pagar pelo tempo adicional que o carro permanecer no estacionamento. O valor que ela deverá pagar pelo tempo adicional pode ser expresso por isso aqui, olha. Vai ser R$6 por hora adicional. R$6 por hora adicional é uma conta de vezes aqui. Como a hora adicional lá no estacionamento é a primeira hora menos 1, aí aqui vocês lembram? Aí aqui é só o que? Multiplicar 6 vezes x, 6x, 6 vezes menos 1 fica menos 6, ou então deixar assim mesmo, R$6 por cada hora adicional. Vamos para a letra D agora. Qual expressão representa o valor que Letícia deverá gastar com o estacionamento? A primeira hora. Por que aqui ficou 16 mais? Porque a primeira hora vai ser 16. Nas horas adicionais, segunda hora em diante, a pessoa paga R$6 por cada hora, tá? E cada hora aqui, olha, vai ser o quê? Todas as horas, que é X menos a primeira, por isso que ficou menos 1. R$16 mais R$6 por cada hora adicional. Traduzindo isso aqui, olha. Letra E. Escreva a inequação que representa. Aí agora de equação passou para inequação por causa dessa desigualdade. Escreva a inequação que representa a expressão obtida no item anterior ao valor que Letícia tem para pagar ao estacionamento. Ela só pode gastar até R$41,50, lembram? Olha aqui, ó. Só tem na carteira R$41,50, não tem mais. Então, é por isso que ele colocou aqui que R$16 mais R$6 por hora adicional, x menos 1, vai ter que ser menor ou igual, esse símbolo é menor ou igual. Aqui valor R$41,50. Agora, que é uma das partes também importantes, determina a solução desta inequação. Essa é uma inequação com parênteses, tá? Aqui, olha, primeira hora 16 mais R$6, hora adicional x menos 1, menos a primeira hora, tem que dar um valor menor ou até igual a R$41,50, R$41,50. Vamos lá, primeiro eliminamos os parênteses, repete o 16, aí fica aqui mais 6x, menos 6 vezes 1 a 6, menor ou igual a R$41,50. Da mesma forma como a equação, a gente vai procurar isolar quem? O x à esquerda, nesse caso da desigualdade. Quem não tiver letra vai para a direita da desigualdade. Então, 6x, de onde foi que veio esse 10? Isso aqui, ó, 16 menos 6 é 10. Tem que ser menor ou igual que 41,5. 6x menor ou igual que 41,50 mais... Passa para cá, menos. Ficou R$41,50 menos 10. Próxima linha, 6x. Tem que ser um valor menor ou igual que 31,10, que é o resultado dessa subtração. Aí aqui, olha, x vai ter que ser menor ou igual a 31,50 dividido por 6.
Fizemos na máquina de calcular, deu 5,25. Então aqui, olha, x, que é o que, gente? Ó, as horas completas. Por quantas horas completas no máximo ela poderá deixar o carro neste estacionamento? Até, olha, 5 horas,25, certo? Letra agora G. Por quantas horas completas no máximo Letícia poderá deixar o carro no estacionamento? Ele dividiu aqui, ó, 31,50 por 6. Aqui, olha, 31,50 por 6. E deu 5, que foi o resultado dessa divisão aqui. 31,50 por 6 deu 5,25. A quantidade de horas completas é 5, pois 5 é maior que o número inteiro e é menor que 5,25. Então, Letícia poderá deixar o carro neste estacionamento por no máximo até quantas horas? 5 horas, que é pegando essa parte inteira aqui, olha. Ok? Muito obrigada, meninos. Até o próximo vídeo.